Oi, pessoal. Hoje eu trouxe um tema um tema extremamente importante para nós médicos anestesiologistas, intensivistas e emergencistas. E a ideia aqui não é uma aula muito longa, uma aula de 45, 50 minutos, não é isso. Nosso objetivo aqui é pontuar a nossa prática no dia a dia, quais os pontos que a gente tem mais dúvida, que a gente mais sente dificuldade no manejo adequado desse paciente. E aqui a gente vai abordar um pouco tanto da sedação no paciente sedado que está necessitando de uma analgesia contínua, que a gente vai falar um pouco sobre meia-vida contexto sensitiva, por exemplo, quanto aquele paciente que necessita de algumas medicações para otimizar a analgesia, tá? E aí eu vou dando alguns pontos de toque que são importantes para a gente não tomar condutas, vamos dizer assim, passar a escada analgésica, por exemplo, da OMS, né? Então, eu tenho um paciente que chegou agora do centro cirúrgico, que é até o nosso caso daqui a pouco, e com muita dor eu já começo o opioide. Mas qual é a história clínica dele? Ele é usuário de opioide prévio? Ele não usa opioide, né? Então, isso tudo é importante a gente levar em consideração. Ver se ele tem alergia a alguma medicação, se não tem, a gente pode iniciar de pirona. Lembre-se que um paciente, por exemplo, que eu vou até passar aqui, que é o paciente que chegou do centro cirúrgico às 2 da manhã, às 3 da manhã, e aí o enfermeiro te chama para pedir algumas orientações em relação a essa dor intensa que ele está sentindo, né? A gente vai ver, por exemplo, que esse paciente de 62 anos foi submetido a uma cirurgia abdominal, que é uma cirurgia extrema, com extremo potencial de dor, né, álgico, e está se contorcendo com uma dor insuportável. Ele reage intensamente a qualquer estímulo luminoso, debate, enfim, uma dor intensa. E lembre-se, pessoal, nesse contexto todo que a gente está falando, que não é somente a dor, né? A gente vai ter aí, pode ter, inclusive, algumas complicações. Se esse paciente for o paciente que teve um infarto prévio, a gente pode ter um paciente que vai reinfartar, um paciente que vai ter atelectasia, que não vai puxar o ar com medo de sentir dor. Então, a frequência cardíaca, o consumo de oxigênio vão aumentar. Então, são várias as complicações que a dor não adequadamente tratada pode trazer. Mas o foco aqui é justamente falar de opioide. Qual seria e de que forma eu posso iniciar esse opioide, né? Será que seria a primeira opção que a gente teria aí para iniciar esse opioide, né? Qual seria, e se eu indicasse a utilização do opioide nesse contexto, qual seria? Seria uma morfina, seria uma metadona, seria uma oxicodona, uma codeína? Quais as opções? Faz diferença aí o tempo de infusão? Se for um paciente que veio entubado para você lá do centro cirúrgico, esse tempo de infusão vai fazer diferença? E enquanto a insuficiência renal, insuficiência hepática, será que essas alterações orgânicas elas podem ter interferência nas nossas decisões, e aí cabe a gente coletar de fato adequadamente a história desse paciente, né? Então, a escolha do opioide, ela está muito ligada à história desse paciente, né? Se esse paciente for um paciente usuário prévio de opioide, muda tudo para mim, né? Eu sei que eu vou ter muito mais dificuldade e eu preciso rotacionar adequadamente esse antibiótico, desculpem, esse opioide, tá bom? Então, fique conosco até o final, que vocês vão aprender e vão entender muito melhor quando indicar adequadamente o opioide. Ok, pessoal? Fica com a gente aí que vocês vão gostar. E aí, pessoal, quando a gente fala em analgesia, especialmente diante de um paciente que está sedado, o paciente que veio lá do centro cirúrgico entubado para você, que você está com meta de extubar, sem dúvida alguma, você precisa ter essa questão do controle analgésico, né? A sedação, ela é um sinal de alerta, sim, mas o alvo aqui sempre vai ser no paciente de UTI, de emergência, vai ser a analgesia. Porque se eu consigo controlar a analgesia adequadamente, eu consigo controlar a frequência cardíaca, padrão respiratório, fazer com que o paciente acople melhor o ventilador, se for o caso, se ele estiver entubado, né? E aí eu consigo progredir melhor esse desmame da sedação, iniciar o processo de extubação e até tirar, se for o caso, alguma infusão contínua que esteja dando analgesia. Então, uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente é que o opioide não é a primeira escolha de uma analgesia simples, né? A gente tem adjuvantes para isso, paracetamol, anti-inflamatório, se não houver contraindicação, a dipirona. Então, pense sempre nesses primeiros adjuvantes para depois, sim, pensar no opioide, por exemplo, opioide fraco, como o tramadol, né? Então, esses são os caminhos que a gente deve seguir, pensando sempre.
na escada analgésica preconizada pela OMS, que apesar de antiga, é uma escada que dá sentido para a gente nas escolhas da analgesia adequada, né? E o opioide está lá, sim, mas não como uma primeira escolha, como a gente vê muito na prática clínica, o paciente sem nenhum outro medicamento e usando opioide, usando morfina, por exemplo. Então, a sua função primária é inibir a transmissão nociceptiva. A missão do opioide é justamente cortar essa passagem de informação de dor, né? Que vai ali pelo corno posterior da medula, sobe até o sistema nervoso central, e aí, quando essa passagem chega e sensibiliza o córtex, a gente tem a informação da dor, tá? Até então, quando a gente está nesse processo de subida, a gente tem nocicepção. Então, a gente tem que tentar bloquear esse processo nociceptivo. E aí, não tem só opioide para resolver isso, né? A gente tem outras vias que podem nos ajudar aí nesse contexto. Então, o uso da sedação, de fato, quando você precisa de analgesia, ele torna a sua prática uma prática. Por que a gente está dizendo isso? Uma prática médica? Porque, no geral, a gente precisa preferir a analgesia em detrimento da sedação. E quais os casos que a gente teria que sedar realmente? Somente casos de paciente muito grave, que estão com uma relação PF muito baixa, pacientes que estão numa síndrome da angústia respiratória, com uma FI muito alta, padrão ventilatório, parâmetros da ventilação mecânica muito alta. Esses são os pacientes. Tirando isso, ou que a cirurgia pediu para manter, por exemplo, cirurgia abdominal, ainda 24 horas sedado, mas tão logo a gente possa, e eles também têm interesse nesse contexto, a gente superficializa esse paciente e a gente prioriza a sedação. Então, são muito poucos os pontos que a gente vai priorizar a sedação, em detrimento da analgesia. Então, a gente precisa ter analgesia sempre. Em alguns pontos, a sedação precisa se sobrepor à analgesia, mas a grande maioria dos casos, a analgesia se sobrepõe à sedação, ok? Então, pessoal, o paciente agitado por dor, o opioide acalma, mas não é o objetivo do opioide, né? Acalmar. O objetivo do opioide é somar, né? A gente tem várias medicações que a gente já tentou, e aí a gente vai optar por entrar por um opioide para somar ali, né? Para causar uma sinergia naqueles medicamentos e a gente conseguir alcançar o alvo, né? E aí, se eu tenho um paciente muito sonolento, é sinal de que esse paciente já está com uma sobrecarga ali de opioides, né? Por quê? O paciente tem muita dor, ele consome, os receptores consomem, né? Para a gente bloquear aquele e-mail. Tanto que o paciente oncológico, por exemplo, a gente usa doses muito altas nesses pacientes, e eles estão ali conversando com você, sorrindo, dependendo do momento em que ele esteja. Então, pessoal, isso é muito variável. A gente precisa avaliar o paciente dia após dia, tá? Para a gente pensar nas doses. E aí, a gente tem um modelo mental que a gente envolve três camadas, né? O contexto que envolve o paciente. A gente precisa levar em consideração, quando a gente pensar em definir conduta para esse paciente, especialmente ligada à analgesia e utilização dos opioides, a gente precisa ver, primeiro, a idade desse paciente. Qual a idade que esse paciente tem? Paciente idoso, paciente mais jovem, né? Então, isso é um ponto importante. Outro ponto, esse paciente tem alguma disfunção hepática? Tem algum transplante hepático prévio? Outro ponto que talvez seja mais comum até é a questão da questão, a função renal. Esse paciente é um renal crônico, é um paciente que está em quadro séptico, mas agudizou essa função renal, está com creatinina, ureia alterado, aí a gente tem que rever o nosso plano terapêutico para analgesia, especificamente ligada ao opioide. E aí, nesse contexto, a gente também tem que saber, quando a gente prescreve opioide, a gente pode ter efeitos deletérios aí, né? A gente vai ter analgesia sim, mas a gente pode corroborar para que haja depressão respiratória, constipação também é outro ponto, além de miose, bradipneia, que são os principais efeitos colaterais aí do uso excessivo dos opioides. Então, muitos desses efeitos que eu citei aqui, eles vão estar ligados ao receptor Mi, que são os que mais trazem efeitos colaterais. E a dose perfeita alinha essas três camadas, né? A gente avaliar adequadamente esse paciente para a gente definir que dose começar. E o mecanismo envolvido aí, na ação dos opioides tem muito a ver com sinalizações, né? Não só eles, os gabapentinoides, as amitriptilinas da vida. Então, esses medicamentos, ketamina, que bloqueia o receptor NMDA, então todos eles visam o quê? Bloquear as vias de transmissão da dor. Então, vejam que eu não vou ter apenas uma via de transmissão, eu vou ter várias vias, vários caminhos nociceptivos que levam ao córtex.
A minha função nesse momento é bloquear essas vias. Só que só com opioide eu não vou conseguir. E aí eu vou ter muito mais efeito colateral do que efeito benéfico para esse paciente. Então, é por isso que eu penso num conceito que a gente fala muito, pensando, é chamado analgesia multimodal. Então, o botão do volume da dor, ele vai ser o nosso guia ali para definir que estratégia terapêutica a gente vai tomar. Então, por exemplo, nos opioides, o que que a gente vai ter? A gente vai ter um bloqueio aí dos canais de cálcio, né? Ou seja, vai ter menos transmissão aí de sinalização de dor, né? E aí a gente vai ter também o opioide causa uma hiperpolarização dos canais de potássio, né? A proteína G ela tem íntima relação aí nesse contexto todo. Se entra menos cálcio, eu vou ter um silêncio pré-sináptico e mais saída de potássio. O neurônio vai estar negativo aí nesse contexto. E o resultado é um cérebro que ignora o sinal da dor, ele não reconhece esse sinal da dor adequadamente. E aí, a gente tem para isso quatro grandes opioides. Existem outros, mas eu foquei principalmente aqueles que a gente usa na nossa prática clínica. Quais são? A morfina, e aí vejam que quando a gente fala de morfina, a gente tem que lembrar de uma coisa chamada hidrossolubilidade. Se ela é muito hidrossolúvel, tem um apego pela água, ela vai ter dificuldade de atravessar, por exemplo, a barreira hematocefálica que é gordurosa. E aí eu vou ter um tempo de ação mais lento, de 15 a 30 minutos. Mas também é preciso levar em consideração que a morfina, no paciente séptico ou no paciente instável, ela tem um risco aumentado para a liberação histamínica. Mas isso, pessoal, está muito ligado, por exemplo, à liberação rápida, à injeção rápida dessa morfina. A gente também sabe que o paciente com disfunção renal, ele pode acumular um metabólito ativo chamado MCG, que é, inclusive, 10 vezes mais potente que a própria morfina. E por isso, a gente, quando deixa a prescrição inadvertida, contínua de morfina no paciente renal, ele pode ter, e as chances são muito altas, de evoluir com depressão respiratória, bradipineia, intoxicação por opioide. Então, quando a gente pensa em morfina, pensar num paciente renal com disfunção renal e que essa chance dele evoluir com complicações são muito maiores. Quando a gente fala de remifentanil, e aí a gente vai estar falando muito mais ligado e diretamente ligado aos anestesiologistas, o remifentanil é um opioide que foge um pouco ao padrão de metabolização, excreção dos outros opioides. E aí a gente tem os metabólitos por esterase plasmática, ou seja, ele não depende do rim, do fígado, ele é metabolizado pelas nossas esterases plasmáticas, ou seja, no sangue. E a meia-vida dele, por isso, se torna tão curta, de 3 a 4 minutos. Mas na UTI, isso é muito difícil, por quê? Porque ele causa muita hiperalgesia, ou seja, quanto mais tempo eu deixar esse REME, maior a chance de eu precisar de doses maiores para alcançar resultados, ou seja, não é muito viável, além de ele fazer muito efeito colateral com a sua utilização. E o risco é de dor súbita ao desligar, ou seja, desliguei, o efeito do opioide passa. Então eu preciso deixar uma analgesia secundária ali para garantir um pós-operatório adequado. Será que aquele paciente lá do início do nosso caso não fez só remifentanil e não foi utilizado nenhum outro tipo de analgésico nele, para ele estar sentindo tanta dor desde o início, né? Então tem que pensar se foi utilizado e é bom pegar a ficha anestésica para ver o que que foi feito de analgesia intra e pós-operatório nele. Quando a gente fala de fenta, que a gente usa muito, né, na terapia intensiva, na indução da anestesia, na emergência, a gente tem que pensar que o fenta ele é lipofílico, né? Então, ele realmente tem um início imediato se considerarmos quando comparamos, por exemplo, com a morfina. Em 3 a 5 minutos a gente já alcançou meta aí com esse fentanil, né? E aí ele se acumula na gordura. A gente vai ver um gráfico daqui a pouco, falar de para mim, um dos eixos principais que compõem a farmacologia dos fármacos de infusão contínua, que é a meia-vida contexto sensitiva. Então, se a gente pensa em infusão contínua, a gente não pode deixar de entender e de saber o que é a meia-vida contexto sensitiva. E a metadona também é uma outra estratégia muito boa. Eu gosto muito de usar metadona, especialmente quando eu tenho pacientes que eu sei que vão ficar internados, que têm dor crônica, dor oncológica, que já fazem uso de opioides. Então, eu consigo fazer uma transição desse opioide de uma morfina que fez uso, por exemplo, 60 miligramas dia de morfina, eu faço uma transição para essa metadona, e aí eu faço uma relação, né, da dose que essa metadona equivale à morfina. Então, a gente chama isso de rotação de opioide. Então, eu rotaciono
eu pego 60 miligramas de morfina e vejo qual é a equivalência de metadona para ele. Lembre-se, pessoal, no entanto, que a metadona ela não vai ter um efeito rápido assim. Eu vou começar agora de manhã, daqui a 2, 3 minutos, como o Fenta, já estou fazendo efeito. Não. Ela vai tender a ter uma vida de longa durabilidade, ou seja, é aquilo que eu falei, o paciente com dor crônica, paciente com dor oncológica, são pacientes que eu vou precisar de uma analgesia prolongada. Então, eu já inicio aqui hoje, mas eu só vou ter esse efeito eficaz mesmo, alcançando pico, daqui a 5, 7 dias, que é quando eu vou alcançar esse efeito desejado, né? Então, aí, enquanto isso, eu vou otimizando outros adjuvantes e deixando o resgate de alguns opioides, se necessário, ou bloqueios, guiados por ultrassom, visando analgesia de resgate aí, até a gente alcançar a meta, tá bom? Lembre-se que a metadona também tem um outro problema. A gente pode ter uma arritmia, né, por conta do prolongamento do intervalo QT, e ela tem um acúmulo imprevisível. Então, não tem como a gente não avaliar diariamente esse uso da metadona. Comece sempre com doses baixas, sempre comece com 5 de 8 em 8. Se for um paciente com uma dor de difícil controle, 15 miligramas é uma dose relativamente alta já, né? Ou 5 de 12 em 12, enfim, ou 5 uma vez ao dia apenas para controle de analgesia, quando eu penso em desligar a analgesia que está em infusão contínua, por exemplo, ok? E a pergunta relâmpago é: paciente renal crônico dialítico em pós-operatório de fêmur com uma dor intensa, a morfina é uma boa escolha? A gente já viu que não, né, pessoal? Por quê? Principalmente pela produção dos subprodutos, né? O MCG, ele é extremamente potente e ele é excretado pelo rim, ou seja, precisa do rim para ser excretado. Se ele precisa do rim para ser excretado e eu tenho uma disfunção renal importante, ele vai se acumular. E aí pode ficar, preferir pela metadona, o fentanil. Como eu falei, a gente precisa sempre individualizar cada paciente para ver, de fato, qual a opção terapêutica. Se esse paciente está entubado, realmente o fentanil ali vai melhor. Se a gente já tem outras opções que a gente já tentou e não mantém um quadro de dor. Se esse paciente não está entubado, e é um paciente, por exemplo, com uma dor crônica, neuropática, um paciente com uma dor oncológica, realmente a metadona entra nesse contexto, mas sempre chequem quais as metas que eu quero para isso. E aqui esse algoritmo, ele é um algoritmo que sugere, mas ele não define, não é para se basear sempre nesse algoritmo, e qual opioide escolher. Primeiro, eu preciso lembrar da escada analgésica, a gente prioriza os adjuvantes. Eu avaliei, reavaliei esse paciente, ele realmente não tem condições, eu inicio um opioide fraco. Não alcancei essa meta, eu subo para o terceiro degrau, que aí eu já vou otimizar com opioides fortes. Aí entra a metadona, entra a morfina, né? Então, se eu estou num trauma, por exemplo, e o paciente está instável, o fentanil, se ele estiver entubado, realmente é uma opção terapêutica para um paciente que está mais cardiostável. Mas aí, se ele tem um trauma e a dor decorre disso, eu posso pensar em bloqueios anestésicos, né? Aí eu posso pensar em bloqueio de poplite, bloqueio de femoral, bloqueio de plexo, guiado por ultrassom. A gente cada vez mais utiliza medidas para evitar justamente os efeitos colaterais das infusões contínuas ou das medicações que ficam de longo prazo, ou a monoterapia, que não é uma indicação, né? Não está indicado, né? Então, realmente, se eu penso aqui, por exemplo, você vê que fugiu um pouco, né? Eu pensei não somente no fentanil aí, só se o paciente estiver entubado, eu posso deixar uma opção, mas vocês vão ver lá na frente que isso deve ser pensado a curto prazo. Mas muito mais pensar também em fazer um bloqueio guiado por ultrassom, que é seguro, poupa opioide e eu posso deixar uma analgesia prolongada. Se eu penso no paciente com insuficiência renal, eu preciso realmente evitar que a morfina entre aí nesse contexto pelos metabólitos já explicados anteriormente. Então, eu posso pensar no Fenta, na metadona, e tem outras opções de opioides também associados, sempre pensando que há adjuvantes presentes e que você deve otimizar esses adjuvantes também. Se a gente quer pensar no despertar rápido, a gente tem um Remifenta no centro cirúrgico, né? Mas aí lembre-se, ele não vai garantir uma analgesia pós-operatória e eu preciso pensar numa estratégia analgésica para isso. A dor crônica neuropática, a gente pensa na metadona, né? Por quê? Porque é uma opção muito interessante para longo prazo, se a gente pensar numa analgesia de muito longo prazo, mas lembre-se que precisa acompanhar sempre esse paciente. E aí, sempre que eu entrar com opioide ou realizar opioide, assim como todo fármaco, ele tem efeitos indesejáveis. Por exemplo,
se você faz uma dose muito alta, se acumula, tem pressão respiratória. O tórax rígido está muito ligado na hora da intubação, a infusão muito rápida ali, e ele faz aquela parada respiratória, você não consegue nem ventilar. Então, o bloqueio neuromuscular vem em seguida. Se for uma sequência rápida, ok. A gente muitas vezes nem percebe, porque você já realizou a infusão em sequência rápida. A constipação, aí nesse contexto, não há uma tolerância. Prescreveu opioide, prescreva laxante. E aí tem bisacordil, lactulose, né? A hiperalgesia, remifenta, né? Dou piora com o aumento da dose, reduza o opioide ou faça a rotação que eu falei para vocês. No idoso, pessoal, sempre pensar em reduzir a dose para 50% a menos, né? Ou seja, se eu pensei em 6 miligramas, eu faço 3. Então, eu sempre reduzo para evitar complicações. E aí eu tenho também um outro idoso que fez uma colé que dói bastante, né? A gente precisa pensar em analgesia multimodal para esse paciente. Acorda com muita dor, de uma anestesia venosa só com remifentanil, pelo que eu estou vendo aqui. Acordou numa escala verbal aí de 10, né? Agitado, hipertenso aqui, corrigindo aqui, pessoal, hipertenso. E aí, o que que aconteceu? Será que foi delírio por opioide residual? Será que foi o efeito aí da hiperalgesia pelo Rimfenta? Ou eu cedei muito com midazolam e está delirando, e fazendo um delírio importante, né? Todas as situações são muito graves. E aí eu preciso pensar, pessoal, nesse contexto, em algo muito importante durante a minha infusão contínua aí. Tanto na UTI, quando eu penso em infusão contínua, quanto no ambiente de centro cirúrgico, né? Que é a meia-vida contexto sensitivo. Então, de forma bem prática, o que que é a meia-vida contexto sensitivo? Eu estou com infusão contínua aí de 4 opioides. E aí eu tenho o remifenta, que eu vou comparar para vocês, eu estou com o remifenta e eu vou usar também o fentanil. Eu decidi agora desligar do leito 1, que é estar usando o remifenta, e do leito 2, a infusão contínua. E aí desliguei agora. Qual vocês acham destes dois pacientes que vai despertar mais rápido? Certamente é o paciente que está usando o Remifenta, o paciente um, né? Ou seja, por quê? Porque quase não muda com o tempo, né? O despertar ele é previsível, ou seja, a meia-vida contexto sensitiva dele é muito menor do que comparada à meia-vida contexto sensitiva do fentanil, que vai se acumulando, né? Então, aumenta com a infusão prolongada, ou seja, vai se acumulando. Então, o despertar vai ser muito mais longo. Então, a meia-vida contexto sensitiva desse opioide vai ser muito maior, né? Então, a meia-vida contexto sensitiva é o tempo que o fármaco leva para cair 50% após a interrupção da infusão, entendeu? Então, veja que a meia-vida contexto sensitiva da morfina é a maior de todas aqui nesses exemplos que eu estou citando. Mas aí, não lembre-se, não pense que meia-vida contexto sensitiva está ligada ao opioide. Não. Meia-vida contexto sensitiva da dexmedetomidina, meia-vida contexto sensitiva da cetamina, meia-vida contexto sensitiva do propofol, do midazolam. Então, quando o meu raciocínio clínico vai para uma sedação, uma analgesia, infusão contínua, vem em mente logo a meia-vida contexto sensitiva. Porque é a partir daí que eu traço estratégias para eu quero estubar esse paciente, eu quero despertar esse paciente hoje ou a longo prazo, pelos parâmetros que estão ruins, o paciente está grave. Então, baseado nisso, eu vou definir as minhas condutas terapêuticas e penso também nos efeitos colaterais que cada um pode fazer. Qual tem menos efeito colateral? Qual é mais benéfico nesse momento, né? Então, a análise do caso, o efeito rebote, o remifento ele é metabolizado pelas esterases, e quando a gente desliga, cai instantaneamente, é a meia-vida contexto sensitiva, né? Então, tem que deixar para analgesia residual aí, de alguma forma. Então, o que que a gente não pode esquecer? Que o opioide ele é um analgésico, não é um sedativo, e é um analgésico potente, que está preconizado ali a partir da segunda escada analgésica, segundo degrau da escada analgésica da OMS. Primeiro, a gente precisa priorizar os adjuvantes. Não, no rim, fuja da morfina pelo MCG, M3G. Tente usar outra opção terapêutica, não somente fentanil, precisa avaliar. Fentanil é um opioide potente, que pode trazer depressão respiratória rápida e você precisa ter estrutura ali para garantir via aérea, se for o caso. O fentanil ele se acumula na gordura em infusões contínuas. A gente viu no gráfico da minha vida contexto sensitiva, né? O REM, ele exige uma analgesia de transição prévia. Precisa deixar dipirona, deixar metadona, deixar alguma outra opção que dê analgesia no pós-operatório para não ficar e acontecer o que aconteceu no primeiro caso, no início. A gente precisa monitorizar a frequência respiratória, a consciência e não só a oximetria, né? Prescrever opioide, precisa deixar, se for a longo prazo, laxante para esse paciente.
Se for idoso, pensar em reduzir a dose em 50%. E aí, pessoal, eu conto com vocês. A gente vai estar acompanhando aqui as aulas, são curtas, mas são aulas práticas para o nosso dia a dia. Mandem, inclusive, dúvidas, sugestões para a gente abordar aqui de forma prática, né, no nosso contexto clínico e ajudar vocês aí nessas decisões que são tão importantes no dia a dia. Ok, pessoal? Olha, muito obrigado pela atenção até agora e a gente volta com mais um tema.